Galera, voltamos. Agora é só esperar o professor Rafael Argento entrar aqui na nossa live. Como a gente já tinha avisado, né? A gente ia fazer uma live com o professor Elane e na sequência essa outra com o professor Rafael Argento para poder continuar falando sobre esse assunto. Foi só um tempinho para poder salvar a live e encher a caneca aqui. E aí a gente continua falando desse assunto. Agradecer a todo mundo que compartilhou, compareceu aí. O professor Rafael já está online aqui com a gente. Deixa eu só convidar ele aqui para participar da nossa live. O pessoal que compartilhou aí. Oi, boa noite, professor Rafael Argento. Oi, boa noite, Gil. Você consegue me escutar? Sim, sim. O Perfeito. professor Elaine aí já deu uma pincelada aí falando sobre a importância do IFRJ aqui como instituição federal mesmo para todo o Brasil. Eu quero agradecer de antemão a presença do senhor aqui com a gente. Agradecer o Elaine que mediou essa possibilidade dessa live com o senhor, professor. Obrigado. Queria que o senhor falasse um pouco como professor do Instituto da Unidade de Belford Roxo, falasse um pouco mais sobre essa visão que tanto o senhor como eu imagino que os outros professores estejam tendo dessa situação que está ocorrendo agora com essa revogação da doação do terreno pela Câmara dos Vereadores. Tá bom, Gil. Bem, primeiro queria te dar boa noite quem está assistindo a gente, agradecer o convite e te parabenizar pela iniciativa de trazer essa questão para o seu site, né, para o seu Instagram, para a sua rede social, e pela sua iniciativa também de resgatar um pouco da história de Belford Roxo através do seu trabalho, né? Bem, eu acho que o professor Elano ele falou muito bem sobre a questão do Instituto Federal como um todo. Eu vou dar uma complementada no que ele disse, né? Porque o Instituto Federal do Rio de Janeiro, no caso do campus Belford Roxo, ele inicia as suas atividades justamente com esse pedido da comunidade, né? Então, é uma solicitação da comunidade para que o Instituto Federal do Rio de Janeiro ele seja implantado dentro daquela comunidade, dentro do município de Belford Roxo. Então, esse instituto ele não foi colocado lá à revelia do município, foi justamente o contrário. Os munícipes eles pediram para o Instituto Federal que essa unidade fosse instalada lá. E por que foi feito esse pedido? Porque se sentiu a necessidade de ter uma instituição que oferecesse uma educação pública, gratuita, de qualidade, dentro daquela comunidade, para que ela não precisasse mais se deslocar para os grandes centros para que essa população pudesse ter essa educação de qualidade. Então a gente tem que observar o IFE no contexto de uma política de Estado. O IFE ele não é a política de um governo só. Esse histórico da rede federal de ensino, ele já se arrasta desde o início do século XX, quando começam a surgir as primeiras escolas de artes e ofícios, e ele se consolida com a criação, né, ou seja, a reunião dessas unidades que estavam espalhadas pelo Brasil como um Instituto Federal. Né? E qual é o objetivo do Instituto Federal? Né? Oferecer essa educação de qualidade, fazer uma educação que é voltada para o ensino científico e para a disseminação da tecnologia. Né? Então, dentro desse contexto, a gestão anterior, o prefeito anterior, ele solicitou a instalação do município, né, do Instituto Federal dentro do município, e ele cedeu um terreno para o Instituto Federal. Né? Como todos sabem, é impossível você construir uma instituição de ensino, erguer um prédio, em um ano, dois. Né? Por quê? Porque tudo que é feito pelo governo federal exige um processo de licitação. Ou seja, no momento em que você exige um processo de licitação, esse processo ele tem que receber as empresas que vão concorrer, ele tem que receber essas empresas que vão ganhar essa licitação, que vão oferecer esse serviço e construir esse prédio. Bem, é também importante a gente ressaltar aqui que o Instituto Federal do Rio de Janeiro ele já atuava dentro do município de Belford Roxo antes da cessão do terreno. Ou seja, a nossa antiga direção, assim que foi acertada essa criação do Instituto Federal dentro do Rio de Janeiro,
os nossos antigos gestores, eles já contrataram professores, eles começaram a oferecer cursos de formação inicial e continuada, dentro do CIEP, dentro da Casa de Cultura de Belford Roxo, né? O CIEP que a gente fala é o CIEP Constantino Reis, que fica ali ao lado do fórum, né? E até que esse terreno fosse cedido para a gente. Então, essa cessão desse terreno, ela também levou um tempo, tá? Ou seja, o terreno foi cedido, foi levantado e no final, em meados de 2016, quando a gente já tinha o terreno, nós erguemos uma primeira estrutura para ocupar esse terreno e para validar a lei de cessão desse terreno. Por quê? A lei de cessão do terreno dizia que para que o Instituto recebesse aquela propriedade, aquele terreno, ele deveria ocupá-lo. E ele foi ocupado, no prazo determinado pela lei, né? O que acontece é que, quando o novo prefeito, né, a nova prefeitura, a nova gestão municipal entrou, ela simplesmente decidiu que ali não era o lugar do Instituto, que ela deveria dar outros fins que não aqueles a qual aquele terreno foi cedido inicialmente, né? E para nós isso é um espanto, né? Porque hoje, principalmente hoje, né, nós estamos vivendo uma pandemia, né? Essa pandemia, como todos nós estamos vendo, os principais meios de comunicação, ela vai gerar desemprego, né? Ela vai gerar necessidade de qualificação profissional para os estudantes, né? Então, não apenas o Belford Roxo está arriscado a perder uma instituição federal de ensino, como está arriscado também a perder um pequeno uma pequena instituição que pode qualificar esses profissionais para esse mercado que está cada vez mais competitivo, tá? Bem, aí voltando à questão do IFE, né? Logo que o prefeito novo assumiu, ele embargou as obras do Instituto Federal. Quando aconteceu esse embargo, o Instituto ele já ia começar a fazer a construção daquela base de onde a fundação, de onde surgiriam os novos prédios do Instituto Federal ali, né? Esse instituto ele foi pensado com o objetivo de ser um grande centro de educação na área de economia criativa, tá? Então, o que é economia criativa hoje? Economia criativa hoje é uma das áreas da economia que mais agrega valor para os países, né? Para você ter uma ideia, o Reino Unido, o Canadá, a Austrália, todos eles têm uma secretaria especial voltada para a economia criativa, né? E qual é a grande vantagem de ter economia criativa? É que ela depende basicamente da ideia das pessoas e da qualificação das pessoas. E ela gera produtos que te permitem, por exemplo, gerar empregos de forma local. Para que essa população possa, por exemplo, aprender a fazer filmes, aprender a fazer animações, ela não precisaria se deslocar para um outro local para receber esse conhecimento. A população ela pode fundar uma produtora de vídeo ali, criar esses vídeos, exportar esses vídeos para todos, para outros estados, para outras produtoras, para outros países, quiser, né? Bem, com esse embargo das obras, o que aconteceu? O plano inicial do Instituto Federal, que era fundar vários cursos técnicos, fundar o ensino médio e principalmente o que era uma demanda daquela sociedade ali, que é fundar os cursos de graduação presenciais, tá? Nós não somos a primeira graduação presencial pública dentro de Belford Roxo, o CEDERJ já existe ali, mas o Instituto Federal seria a primeira instituição federal pública a ofertar ensino presencial, graduação presencial ali, né? Com isso, nós não conseguimos concluir as nossas obras estruturais, nós não temos hoje uma rede de esgoto eficiente, nós não temos energia elétrica suficiente para atender a demanda do campus, e o campus já possui equipamento. Por que o campus já possui equipamento? Porque nós já havíamos licitado considerando que esse campus seria construído. Então, hoje o Instituto Federal ele possui no campo da moda diversas máquinas de costura, ele já possui no campo do design e da fotografia digital diversos equipamentos de fotografia que você não vai encontrar em muitas instituições privadas do Rio de Janeiro, tá? Diga-se de passagem, são equipamentos muito bons. Você tem ali professores altamente qualificados, são professores que têm uma ampla experiência profissional, são professores que, além da ampla experiência profissional, eles têm uma ampla formação acadêmica, a maior parte deles são mestres ou doutores, alguns com especialização, ou seja, nós queremos
passar o nosso conhecimento, transmitir esse conhecimento para essa população, e hoje nós somos impedidos por conta da prefeitura. Então nós já fomos muito criticados até pelos cursos que nós ofertamos. Às vezes a população olha para a gente e fala, poxa, mas é, é, pô, só estão oferecendo curso, por que não tem um curso mais tecnológico? Por que não há um curso mais voltado para animação, para vídeo, para design de moda, né? Um curso mais aprofundado? Porque nós não conseguimos crescer. Nós fomos até o limite do que a nossa estrutura permite. Ou seja, nós hoje ofertamos um curso técnico em produção de moda, um curso técnico em artesanato, um curso técnico, vários cursos de formação inicial e continuada, sendo que um deles, o de empreendedorismo e gestão de negócios, já foi responsável pela formação de diversos alunos que criaram empresas que estão gerando emprego e renda naquela região. Ou seja, a nossa pergunta é: o que a prefeitura quer? Ela quer acabar com uma instituição que gera isso, que permite que os nossos estudantes eles ascendam socialmente, né? Porque hoje, se você for pegar um aluno que sai da rede federal de ensino, é um aluno que tem uma perspectiva pessoal e profissional muito grande, né? Você pega hoje, pega os diretores de grandes empresas, você tem algum aluno formado pelos institutos federais, pelo Colégio Pedro II, pelo Cefet, que são todos parte da rede federal de ensino. A perspectiva de um estudante da rede federal de ensino é muito superior dos estudantes, não falando mal dos outros níveis de ensino, estadual e municipal, mas a formação, que a gente dá uma formação que permite que esse estudante ele tenha uma perspectiva de vida melhor. Ou seja, quem é que não quer ter uma perspectiva de vida melhor, né? Como o professor Elânio está falando aqui, né? Esse campus tem potencial para 1.500 alunos diários. Eu estava vendo aqui antes da nossa live começar alguns dados do IBGE, né? O Belfor Roxo, né, segundo o último censo de 2018, ele tem em torno de 470 mil habitantes, né? Desses habitantes, a maior parte deles tem entre 10 até 49 anos, ou seja, é uma população que está justamente na sua fase economicamente ativa, né? E o que isso significa? Significa que essa população, para que ela possa gerar frutos para essa comunidade, ela vai precisar de qualificação. Entendeu? É inegável que ela vai precisar de qualificação. Tá? Então, por que eu estou ressaltando isso? Porque se nós colocamos, tá, 1.500 alunos para dentro dessa instituição, são 1.500 alunos que terão uma melhor perspectiva de vida, que terão melhores salários, que terão melhores empregos, que criarão empresas que vão gerar renda para o município e principalmente que serão formados seres humanos mais conscientes. Tá? Porque a gente vive hoje, né, o nosso grande problema com as notícias falsas, com essa descrença naquilo que fala a ciência, é justamente a falta dessa formação básica que o Instituto Federal oferece. Tá? Então, justamente esse pé dentro do município significa também ofertar à população esse tipo de formação. Tá? E como os nossos próprios ex-alunos falaram, né? A gente tem diversos alunos que vêm de outros municípios para estudar conosco, justamente porque esses cursos que nós oferecemos não são cursos que são ofertados em outros lugares. Onde é que você vai encontrar um curso, né, que ofereça fotografia gratuitamente para a comunidade? Curso de fotografia, meu caro, é caro. Ele é caro porque ele é caro de se montar, né? Se você cria uma estrutura federal ali, onde o governo federal está injetando investimento para montar aquele curso, é óbvio que ele vai ser muito procurado. Tá? Isso como todos os outros cursos que nós temos dentro do Instituto Federal. Tá? É, dando uma complementada nisso, né? Hoje a gente não tem outra instituição que oferta essa educação profissional e tecnológica ali, né? Sim. Deixa eu só cortar você aqui, tem muita gente mandando Sim, mensagem aqui, né? vamos lá. Agradecer a todo mundo. Eu sei que a nossa página não é uma página com um número de exponenciais de seguidores, mas eu acredito realmente que qualquer movimentação acerca da defesa do IF é válida e a gente Sim, faz a nossa parte dentro das nossas condições de alcance de pessoas.
Eu só queria mandar um alô aqui para a Joana e para o Isaac, que ele mandou: oi, tio. Eu estou ouvindo aqui, tá, Isaac? E Manuarte está dizendo aqui que a FJ tem grande importância na formação profissional e pessoal. A Manuarte, ela vai estar numa live com a gente no dia 15, né? A gente vai falar um pouco também sobre a questão do IF na formação dela como profissional e da empresa dela, né? E ela está sempre presente aqui no nosso Instagram, então é sempre bom deixar isso, faltar essas interações com o nosso público. Sim, a Manu, ela foi minha estudante ali dentro do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Eu lembro dela da época do CIEP. Eu cheguei um pouco depois dos outros professores, mas ela foi uma excelente aluna, uma aluna que se formou, que está produzindo, tá, e que aproveitou bastante dessa formação. Sim, eu Fala, conheço a Rodolfo. Manu há muito tempo, na verdade. E aí, depois que eu vi esse trabalho dela, e aí isso acabou essa ligação que eu tenho com o Belfort Roxo, e aí a partir dela, na verdade, eu comecei a ouvir falar, conhecer um pouco mais do IF. E aí eu fui pesquisar um pouco mais, e eu nunca consegui fazer nenhum curso por causa de questão de horário. Eu era Sim. doido para fazer o curso de fotografia, mas eu não trabalho aqui perto, então era muito difícil manter. Mas eu fico muito feliz de ter isso na cidade, né? Agora, recentemente, o professor Lanas, eu esqueci o primeiro nome dele, Jonas lá, né? Jonas Lanas, Sim. ele estava coordenando um passeio, né, pro sítio de São Bento, para a fazenda São Bento, o sítio histórico de Sambaqui de São Bento. E eu consegui entrar na minha agenda e consegui ir. E aí eu Então, conheci, posso sim, complementar essa tua fala? pode ser. Então, essa é uma outra característica do Instituto, né? Como nós somos uma instituição não só de ensino, de pesquisa também, nós atuamos dentro da pesquisa. Então, esse projeto que você está falando é um projeto que eu coordeno e que o professor Lanos participa também, que é o da Semana de Ciência e Tecnologia. Belfor Exatamente. Roxo, ele entrou dentro da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia através de um projeto de pesquisa. Ou seja, esse projeto de pesquisa trouxe recursos do CNPq para dentro de Belfor Roxo e esses recursos foram aplicados ali para proporcionar à comunidade que ela pudesse participar desse tipo de evento. Sim. Foi, foi muito interessante, na verdade, conhecer um pouco mais da história da Baixada, na verdade. Sim? A gente, eu não sou historiador, mas eu sou um pesquisador da área. Eu gosto muito da nossa cidade do amor aqui, nossa eterna cidade do amor. Uhum. E sempre que em conversa com outras páginas aqui da Baixada, do Rio de Janeiro, são sempre voltadas para a questão da arte, da cultura, da manutenção da memória desses locais históricos que a gente tem. E tanto na cidade quanto fora, né, ao redor do nosso estado todo. E quando eu fui na fazenda, no sítio arqueológico lá, o Museu Vivo de São Bento, lembrei o nome, Museu Vivo de São Bento. Foi muito interessante saber que toda aquela região está preservada. Isso só me foi proporcionado graças ao IEF, né? Eu fico imaginando quantas pessoas poderiam ser tocadas com essas iniciativas do IEF, quantas pessoas poderiam ter começado seus empregos, suas novas carreiras, ter se especializado. Você estava falando sobre o curso de fotografia, que é um curso caro. Eu fiz um curso de fotografia no ano passado. Eu sei o quão caro é um curso de fotografia. E com equipamentos de ponta, é muito mais caro ainda. Você vai ter que pagar muito dinheiro para conseguir fazer um curso de fotografia. E você tem isso de graça. Dentro da cidade que a gente sabe, eu acompanho aqui algumas outras páginas aqui da região, e tem um pessoal que está trabalhando com cinema agora, também inseridos nesse mundo do cinema, da produção do audiovisual, né? Sim. Não sei se eles têm alguma formação pelo IEF, mas eles estão bem envolvidos nisso. E a gente vê que existe essa entre aspas, fábrica de, de curta-metragens que está surgindo agora aqui na Baixada, né? E voltando ao exemplo da Manu, saber que ela conseguiu dar uma volta, uma reviravolta na vida dela a partir de uma coisa que ela já fazia, que era o artesanato em casa, e a partir do IF ela consegue se profissionalizar quanto a isso e trabalhar isso de uma forma mais realmente profissional, né? Com questões de marca, fotografia. Eu sempre conversando com ela e sempre descubro alguma coisa que ela aprendeu, né? Que ela fala para mim. Eu estava elogiando uma das fotos dela e ela disse que aprendeu a fazer essas composições no IF.
E às vezes a gente acha que parece que é algo muito normal, muito prático do dia a dia, mas tudo existe uma técnica por trás. Sim. E isso sendo ofertado de graça na nossa cidade, e a gente, nesse momento, correu o risco de não ter mais EF aqui. Eu lembro quando eu fiz a publicação falando sobre IFRJ, muita gente entrou em contato comigo perguntando onde que era, se isso realmente era verdade, se existia um IF aqui na cidade, porque as pessoas tinham vontade de fazer os cursos e não sabiam onde tinham as oportunidades. E a oportunidade estava aqui, na nossa cidade, né? Sim. Infelizmente, ele não pode divulgar tantas coisas porque o IF tem uma capacidade limitada, né, de atender o público, justamente pelas questões estruturais. O professor Elane estava falando também sobre a questão até da carga elétrica, que não pôde ser aumentada, ter sido aumentada. Eu lembro que quando Uhum. eu li sobre isso, eu achei um absurdo isso. E aí a gente consegue entender, agora, culminando nessa situação, a gente consegue ver e entender o porquê tanta coisa foi feita, né, ao longo desse tempo para minar a força do IFRJ, eles também para poder tentar tirar ele daquele terreno. O senhor Sim. quer falar de alguma coisa? Não sei se já estava faltam 2, 3 minutos para acabar a nossa live, mas por mim a gente pode continuar, eu não tenho problema de se É, por mim estender um também, eu pouquinho. tô tranquilo. Então, se quiser falar, pode ficar à vontade, até porque a autoridade aqui no Não, que IFRJ isso. não eu. Então, Se for o que então eu para falar queria mais aí, complementar sim, pode falar. é que o, essa sua fala sobre essa tentativa de minar a nossa, a nossa instituição de ensino, né? Ela, por vezes, é bem sucedida no momento em que nós não conseguimos ofertar todos os cursos que nós poderíamos ofertar, mas, por outro lado, nós estamos ali, nós estamos fazendo. Só para você ter uma ideia, naquele pedacinho de terreno, a gente já oferta hoje 400 vagas entre curso técnico, um pouco mais de 400 vagas entre cursos técnicos, cursos FIC, cursos de extensão, a gente consegue fazer. Nem sempre a gente faz ali dentro. A gente procurou parcerias com a Casa de Cultura de Belfor Roxo, a gente procurou parcerias com algumas secretarias. Então, apesar do IFRJ parecer que é só aquele pequeno espaço, a gente cada vez mais expande as nossas atividades, né? Então, para a gente é muito importante estar ali. E assim como eu acredito ser uma satisfação para o público que mora ali ao lado, né, poder ter acesso a essa educação, para a gente também é uma grande satisfação poder transmitir esses conhecimentos que a gente tem tanta ansiedade em transmitir para aquela população. Eu me arrisco a dizer que a gente tem ali em Belfor Roxo os melhores estudantes que a gente já teve na nossa vida, porque eles são muito, muito, muito interessados naquele conhecimento que a gente tenta transmitir para eles sempre ali. E é muito bom para a gente quando nós conseguimos ver a mudança na vida dessas pessoas, porque isso é que é o mais importante. A educação sozinha ela não faz nada, né? Ou seja, ela precisa de outros fatores, mas ela auxilia muito na mudança de perspectiva de vida dessas pessoas. Então, eu estou te falando nesses projetos que a gente faz e que não são somente ligados ao ensino, nós atendemos outras comunidades. A nossa Semana de Ciência e Tecnologia, que é feita junto com o Campus Paracambi, do qual o professor Elânio, que você entrevistou anteriormente, ele é um dos coordenadores também desse projeto, ele atende as escolas municipais de Belfor Roxo. Então, só na Semana de Ciência e Tecnologia do ano passado e do ano retrasado, nós recebemos em torno de 600 crianças numa semana e mais 600, 700 na outra semana, ou seja, que estão tendo acesso à cultura, à educação, à, à educação. Eles fizeram várias palestras gratuitas, fizeram vários cursos gratuitos, conheceram uma impressora 3D, uma tecnologia que, para quem está trabalhando nessa área de economia criativa, de, enfim, das novas tecnologias que estão surgindo, é fundamental. E eles ficaram assim encantados com aquilo, né? E esse encantamento inicial que a gente vê, né? Ou seja, daquilo que parece que é um universo tão distante da nossa realidade, é o que a gente quer levar ali para a população de Belfor Roxo. A gente quer que essas tecnologias, a ciência, a educação, que pareça tão longe, que elas estejam mais próximas daquela comunidade, que elas possam chegar e aproveitar daquilo. Deixa eu só dar um alô aqui Né? pro pessoal que está Sim, com a sim, gente. vai lá. Jane Lima, com leite.
no Rio de Janeiro, É. você chegou a... Estevão Leite também é professor lá no Instituto, trabalha muito com a gente. Ele que é o professor do empreendedorismo, um dos Ah, responsáveis por legal. criar esse monte de empresa com empreendedores ali do município de Belfor Roxo. A gente tem muito orgulho desses cursos Bem que a legal. gente oferta lá. MB Gornagem também aqui, marcando presença. Henrique Luanda, Eliseu, Morena 3.0. Rosário Argento entrou aqui agora também. Minha mãe. Sobrenome. Sobrenome entrega, né? Obrigado, Davi, que tá vendo que tá muito boa a live. Eu queria mais uma vez agradecer a você e eu não estou finalizando a live, tá? Mas eu queria realmente deixar esse agradecimento público porque a gente ter essa oportunidade de expor a situação que está sendo submetido Sim, nesse momento aqui na cidade, para a população, para a população, para o público que acompanha a gente, é muito importante para nós. Porque o intuito do nosso Instagram aqui, o Cidade do Amor, o arroba IG do Arco Roxo, é não só resgatar a história, mas também fazer parte da atual história da cidade. Né? A gente quer mostrar a história, quer mostrar a cultura, quer mostrar a arte. Eu brinco que aqui a gente já fala sobre tudo de Belfort Roxo, né? E tudo é tudo mesmo, né? A situação sim. que está passando aqui agora, a gente não podia se calar e fingir que nada estava acontecendo, né? Porque eu É, acredito Ju, que quando a gente se cala, a gente compactua com o lado opressor. sim. E eu vou Essa te na... dizer também que, assim, esse ataque ao Instituto Federal de Belfor Roxo, ele é um ataque direto também à rede federal de ensino, né? Porque se a gente for notar, começa hoje com Belfor Roxo. Amanhã, se esse prefeito de fato conseguir retirar esse campus dali, daqui a pouco vão ser outras instituições também que vão estar sofrendo o mesmo tipo de ataque, entendeu? E a gente não pode deixar isso acontecer. Nós temos que pensar que nós somos uma rede, entendeu? Perder uma instituição de ensino é como se a rede inteira estivesse perdendo. Não é só o Instituto Federal que perde, não é só a comunidade que perde, a rede federal inteira perde isso. Né? E é assim que começa a se destruir a educação pública no nosso país. Tá? Toda a E cadeia é, acaba se o quebrando, IFE né? ele é um projeto de Estado, entendeu? Ele tem que estar ali, entendeu? Foi algo solicitado pela comunidade. Mais cedo, na outra live, teve um, um seguidor que comentou que parece que a prefeitura está querendo doar algum outro terreno. Você saberia dizer alguma coisa sobre isso? Sim, sim, então, eu fui Sabe de parte do onde é? grupo, eu fui diretor de ensino lá no Instituto Federal, no campus Belfor Roxo, tá? E esse papo de que eles iam doar um terreno pra gente uma história antiga, né? O que que é essa história, né? De fato, houve algum assessor do prefeito que veio conversar conosco e falou sobre a possibilidade de doação de um terreno num lugar mais afastado. Porém, esse terreno, ele não era da prefeitura, ele estava em litígio judicial, ou seja, os caras queriam tirar a gente de um terreno que já está complicado para colocar a gente em outro lugar que seria muito mais complicado, praticamente afastando a gente. É só você ver, por exemplo, o local onde se encontra hoje o polo do CEDERJ. O polo do CEDERJ, ele está numa região razoavelmente boa, mas já é afastado da Joaquim da Costa Lima, que é onde passam os ônibus. Tá? Ou seja, ele já está um pouco afastado do grande público que ele atende e já consegue atender. O Instituto Federal ele já tem esse problema de localização ali. Então, ou seja, eles queriam colocar a gente num terreno que é assolado por enchente, um terreno que não tem como construir uma fundação, né, uma base direito para se formar um prédio. E hoje em dia, aquele terreno ali é um terreno que está do lado do ponto de ônibus, né, que está de frente para ao batalhão da PM, o que traz um pouco mais de segurança para os nossos alunos, Público, tá? E né? de onde vai transporte para todos os lugares do nosso estado, né? Ou seja, o meu aluno hoje ele consegue sair de Rocha Miranda, sair de São João, sair do lote 15, né? Sair da Babi e ir ali para dentro do Instituto Federal, porque ele está numa região que é razoavelmente bem localizada, né? Tem E aquela outra. região ali, aquela Hã? região ali
fórum, do público, do bacana, é uma coisa muito valorizada. Sim. Você, na época, falou na época da ali seria o centro político da cidade do Alcorroz. Atualmente o centro continuaria como centro político, mas seria o centro político. Antes a obra da construção da prefeitura começou a ser erguida ali e parou ali. Existe toda a última gestão, depois de gestão privada, após a gestão médica, ela virou uma região muito forte. Uma faculdade inteira ali, o instituto seria ali, a qualidade que você ali, e pode trabalhar ali, que ele entende outra coisa interessante, as linhas de ônibus passam aqui, a polícia que poderia ser aluno removendo para estudar aqui. Realmente, a mobilidade. Gil, o teu áudio ele tá meio abafado. O áudio Melhorou agora. melhorou agora? O pessoal tava falando aí também. Eu acabo que eu nem reparei. É, Eu estava falando só sobre a questão reforçando a ideia da questão da mobilidade, né? Dos ônibus que passam ali realmente. Melhorou agora? sim. O pessoal Tá, tá tá, tá melhor? ótimo agora. Então, Gil, essa questão de mobilidade também já é um problema no estado como um todo, né? Ou seja, hoje eu tenho estudantes que, devido à localização do IFE naquela posição, eles conseguem estudar ali de bicicleta. Ou seja, a comunidade local pega a bicicleta, né, os nossos estudantes chegam das suas casas e vão até ali estudar. Estaciona a bicicleta ali dentro do campus, faz o seu curso e retorna para sua casa, né? Além de todas as outras vantagens que tem para o Instituto Federal estar naquela posição ali, né? Uma das questões que a gente tem que ressaltar também é que a implantação de um Instituto Federal, ele não desenvolve só as pessoas que frequentam o Instituto, né? Toda uma comunidade ao redor acaba se desenvolvendo, né? Você tem abertura de comércio, você tem abertura de serviços, você tem o desenvolvimento local, porque começam a surgir outros empreendimentos para atender aquela necessidade. Então você pega no entorno dos institutos federais, no Rio de Janeiro, Nilópolis, São Gonçalo, Niterói, São João, todo um comércio começa a se desenvolver para atender aquela comunidade, né? Desde lanchonete, papelaria, até outros serviços, né? De impressão, né? Design gráfico, tá? Então ele não é só responsável pela educação, ele acaba trazendo também o desenvolvimento local, né? E hoje, infelizmente, a gente está limitado por isso, né? Por essa Entendi. celeuma aí com a prefeitura, entendeu? E como eu continuo te dizendo, né? Isso para cada um de nós é absurdo. A prefeitura não gasta nada deixando o Instituto Federal ali naquele local. Nada. Todo investimento feito ali é investimento federal. É investimento que vem direto do Ministério da Educação para a construção daquele terreno, daquela comunidade, daquela instituição de ensino. Ou seja, zero gasto. É muito curioso saber, vendo a votação, né, dos vereadores, né, é quase que quase não é maciça, né, a vontade dele, né, numa parceria com a prefeitura, de tirar, de remover, né, esse terreno doado, né. Dois vereadores, que não acompanhou no início da primeira live, foram dois vereadores só que votaram contra a revogação do, do terreno. Acho que foram três ou quatro, deixa eu ver aqui que eu tinha anotado, quatro não estavam presentes, uma se ausentou antes do final, e os outros vereadores, a grande maioria esmagadora, votou a favor da revogação desse terreno. Na nota de repúdio que o IF emitiu, eles estavam afirmando que iriam, como se diz, iriam na justiça, né? Ter todas as medidas possíveis, cabíveis, né, de reaver esse terreno, né?
Para dizer a Eu verdade, espero já que está na sim. justiça, né? Desde Ah, é, 2016, processo né? é longo, né? Ou seja, Processo é longo, né? isso é algo que também nos espanta, né? Porque a gente ainda não recebeu uma resposta da Justiça Federal. Ou seja, para dizer, porque aquele terreno está em litígio, né? Ou seja, a prefeitura entrou com uma ação contra o Instituto Federal para retomar aquele espaço, né? Sim. E a gente ainda não tem essa resposta, então, em teoria, nada se pode fazer ali, né? O que é uma pena, né? Vocês ficam com as mãos atadas, sem poder prestar o serviço de educação que vocês fazem com tanto primor, né? Sim, E a população sofre perdendo as oportunidades de qualificação. sim, Eu exatamente isso. vou, eu vou encerrar por aqui. Eu Tá. queria agradecer mais uma vez, né, agradecer ao professor Elaine pela primeira live, e agradecer agora ao professor Rafael Argento. O professor Rafael, gente, ele é designer gráfico, né? Isso. E é formado não, tem uma especialização no Canadá, né? Sim, sim. Eu sou Né? formado em animação de personagens. Assim como os outros professores, eu também tenho doutorado e tudo, mas eu ressalto muito essa formação no exterior, porque é algo que eu gostaria de passar para os meus alunos. Eu gostaria muito de formar outros animadores ali, entendeu? Com essas técnicas que eu aprendi, assim como tem outros professores também que têm uma formação tão diversa e que anseiam cada vez mais por transmitir esse conhecimento, por compartilhar e por aprender também. E esse direito, tanto dos estudantes quanto dos professores, está sendo ceifado por essa prefeitura. Eu queria deixar isso claro para poder reforçar essa ideia do nível de qualidade dos educadores da, da instituição, né, que a gente está nessa luta aí para não perder. E Diego Roxo, mais uma vez, estão os esforços a todo mundo que quiser lutar. Eu vi ontem que teve alguns ex-alunos ou alunos, não sei dizer, que estavam com cartazes na frente da Câmara já protestando, né? A gente tem que fazer isso mesmo, tem que cobrar mesmo. Você não pode sair assim impune, né? O direito Sim, do cidadão de Roxo que está sendo, como você falou bem certamente, sendo ceifado, né? A possibilidade de crescimento educacional dessa população. Então, eu fico aqui com o meu agradecimento e deixo ao senhor as considerações finais para falar sobre esse assunto aí. bem, eu primeiro queria te agradecer por essa iniciativa. Eu acho que é, toda iniciativa que tiver, né, dentro das redes sociais, dentro dos meios de comunicação, para divulgar o trabalho que o Instituto Federal está fazendo, para divulgar as ações que estão sendo feitas pela nossa reitoria, pela comunidade local, para preservar essa instituição ali, são válidas. Se cada um de nós conseguir convencer uma ou duas pessoas da importância da manutenção daquela instituição de ensino ali naquele local, a gente consegue começar a pressionar esses políticos que não querem que o Instituto Federal seja implantado ali naquela comunidade, né? O nosso desejo hoje é de implantar esse instituto para oferecer esse serviço para a população, tá? Então, nós temos essa característica social, entendeu? O Instituto Federal ele está ali a pedido da comunidade, ele está ali se mantendo porque a comunidade quer ter essa educação e o que nós queremos é utilizar a educação como um meio para modificar, para melhorar a vida das pessoas. E todos nós que somos professores de lá, que já fomos gestores do Instituto Federal, nós sabemos que a educação é o meio mais, não é fácil, tá? Mas é o meio mais básico para que você consiga mudar a realidade de vida das pessoas. Tá? Eu te Beleza? agradeço por esse espaço para poder falar aqui sobre o Instituto Federal. Sempre que precisar, pode contar aqui com a gente do Engenheiro Roxo, a gente sempre está à disposição. É, defender a arte, a cultura, a educação e a história da nossa cidade vai ser sempre a nossa bandeira. Isso independente de partido político, como sempre deixo bem claro, não temos viés político e não teremos, né? Estamos aqui para poder falar ou bem ou mal do que a cidade está, do que está acontecendo na cidade, né? Nossa bandeira é essa, é levar arte, cultura, educação, e é uma coisa que eu sempre digo, o nosso intuito maior é desmistificar a ideia
que é projetada pela mídia, tanto local quanto estadual, nacional, da população de Belford Roxo. Aqui não só tem bandido, aqui não só tem falta de pavimentação, de saneamento, aqui não é terra que só serve para mão de obra barata para a capital, né? A gente tem que realmente lutar pelo nosso espaço como cidadão, lutar com a nossa cidade, pelo espaço dela na região metropolitana. E enquanto tiver nosso espaço aqui, enquanto nós tivermos nosso espaço aqui, já está sempre aberto para essas ações que visem melhorar a qualidade de vida do cidadão da Porroxinha. Mais uma vez eu agradeço a vocês pela live, e agradeço a todo mundo que compartilhou, tem gente compartilhando no Instagram, no Facebook também, nos status do WhatsApp, que muita gente compartilhou também. Todo mundo que participou da nossa live aqui, que entrou, que saiu, que ficou, que está desde a primeira live, né? Agradecer realmente, a gente só pode agradecer, eu posso agradecer o dia da eu posso agradecer a todo mundo que está ajudando a gente a levantar essa bandeira na defesa do IFRJ. Perfeito, obrigado. Consideração? Não, é isso. Obrigado, Gil, pelo espaço. Beleza, então. Eu vou finalizar aqui a live e o pessoal Tá fica certo. de olho que a partir no dia 13 nós vamos ter uma outra live, aproveitar o gancho aqui e fazer propaganda da live que nós Tá vamos ter certo. nós vamos ter uma live com o Lucas Milato, que é um arquiteto e carnavalesco, o atual carnavalesco inocente de Belford Roxo. Nós vamos ter uma live com ele falando sobre o carnaval e a perspectiva do carnaval frente aos acontecimentos atuais. E no dia 15 nós vamos ter uma nova live com a Manuarte, a Manuela Braz, da Manuarte, que é formada pelo FRJ, falando um pouquinho também sobre essa importância e influência da FRJ na formação dela como artesã e profissional da área. E comemorando o aniversário de 1 ano da marca dela. Nos vemos então na próxima live no dia 13, galera. Mais uma vez, obrigado a todo mundo que compareceu aqui, que participou, e aos nossos convidados dessa noite. Falou. Vou finalizar. Valeu? Obrigado a todos também.